Olá, bom dia, como foi o final de semana de vocês? Espero que tenha sido bom. Bem, hoje a gente vai estudar língua portuguesa e vai falar sobre os sinais de pontuação, tá bom? Aqui para iniciar, nós temos na nossa língua portuguesa vários sinais de pontuação que nos ajudam a escrever nossas frases, nossos textos, mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre 3 pontinhos importantes, tá bom? A gente vai falar sobre o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Com certeza, quando vocês leram livros, né, viram alguma historinha, gibi, vocês já viram esses pontinhos, né? Então, o ponto final, esse aqui, ó, a gente usa no fim de uma frase, seja ela afirmativa ou negativa. Por exemplo, João foi jogar bola. Viu? A gente encerrou a nossa ideia. Então, o que a gente faz no final? Coloca um pontinho final, certo? Quando a gente tem um ponto de interrogação, geralmente a gente usa o ponto de interrogação que é usado no final de uma pergunta. Por exemplo, quando eu quero perguntar, como você está? Eu uso aqui no final o pontinho de interrogação. Sempre que eu fizer uma pergunta, eu vou usar o ponto de interrogação. Já o nosso pontinho de exclamação, ele é usado no final de frases para indicar emoção, como espanto, surpresa, empolgação. E o exemplo que a gente tem é quando pergunta assim. Quando pergunta não, quando a gente fala, por exemplo, que horror, quando a gente expressa um sentimento. Seja ele de susto, de espanto, de emoção, a gente utiliza o sinal de exclamação, tá bom? Então, ó, lá no comecinho do livro, a gente, na página 22, a gente tem aqui uma sinopse, um pequeno textinho falando sobre um filme chamado Muppets 2, Procurados e Amados, tá? Então, depois eu queria que vocês fizessem uma leitura individual, tá? Sobre o filme. Eu já procurei saber se tem esse filme no Netflix, mas eu só encontrei um outro título, uma outra versão, que é os Muppets em Nova York, e vocês podem estar pedindo para a mamãe colocar para vocês assistirem, mas essa versão eu não encontrei. Se vocês encontrarem, seria legal se vocês assistissem, tá bom? Logo depois dessa leitura, a gente vai ter as atividades, tá? A gente tem aqui 2 perguntinhas para vocês responderem oralmente, perguntando qual é o título do filme apresentado, você teve vontade de assistir esse filme depois de ler o texto, e comentar, tá bom? E a gente tem a letra C, que animais são citados no texto da 4ª capa do DVD. Então, vocês podem estar respondendo aqui, tá bom? Aí, a gente tem aqui umas atividadezinhas, olha, falando sobre os pontinhos, ponto final, tá bom? E vocês vão marcando, vão fazendo a leitura e vão respondendo, tá bom? Então, hoje, a nossa atividade é sobre os pontos, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação, tá bom? Qualquer dúvida, só ligar para a tia Nayara, pode fazer uma